não teria como falar nada muito diferente hoje do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre fé. Em nome de Jesus. Então você pode abrir a palavra de Deus, o livro de Marcos, capítulo 8. Versículos 11 e 12. Pode ser 13 também, mas 11 e 12 é os que mais importam. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentaram, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. No livro de Mateus, se nós formos ler esse mesmo texto aqui, que acontece em Mateus 16, de 1 a 4, Jesus, a Bíblia diz que ele suspira. Sabe quando alguém te pergunta alguma coisa e tu já está cansado? Tem algumas coisas, na boa assim, você talvez me entenda, existem alguns assuntos que dá preguiça. E quando alguém pede para Jesus, olha, me dá um sinal então do céu, a Bíblia diz que ele tira do seu espírito um gemido. Lá em Mateus diz que ele suspirou. Eu acho que ele fez assim. Porque se a gente for estudar a palavra de Deus, ele recém tinha vindo da multiplicação dos pães e dos peixes. Recém no início do capítulo 8 aqui do livro de Marcos, ele relata a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Você quer um sinal maior do que esse? E às vezes Jesus está fazendo isso diariamente nas nossas vidas. Multiplicando pão, pastor? Não. Dando sinais de que Ele é conosco, de que a sua vontade é conosco, que a sua palavra se cumpre nas nossas vidas todos os dias. E a gente sempre fica, se tu quer então me dá um sinal. Quem nunca perguntou isso para Deus? Ai Senhor, se tu quer mesmo que eu trabalhe na tua obra, me dá um sinal. Eu vejo Deus fazendo assim. Dá uma preguiça de responder isso, porque a palavra de capa a capa fala a respeito disso. Das suas promessas que se cumprem, daquilo que nós temos que ter fé para se cumprir. E lá no livro de Mateus, Jesus é mais incisivo a respeito disso. Ele fala, mas que geração é essa? Geração incrédula, geração... Olha, ele falou um monte de coisa lá. Palavrão não, porque o nosso Deus ele não fala palavrão, nunca falou. Mas ele, de certa forma, ele é quase que uma decepção. Geração perversa que vocês são. Vocês entendem o sinal dos tempos, lá no livro de Mateus. Entendem o sinal dos tempos, se está para sol, se está para chuva, mas não entendem esses sinais. Não entendem esses sinais. E aí ele complementa falando, nenhum sinal te será dado. Nenhum será dado. Aqui ele falou, não se dará sinal algum. E lá ele fala, a não ser o do profeta Jonas. Que é o quê? Que o filho do homem estaria, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro da baleia, o filho do homem estaria 3 dias e 3 noites morto e ressuscitaria o 3º dia. Então esse seria o único sinal que seria dado. Para quem? Quem perguntou? Quem queria sinais? Os discípulos? Não, os discípulos viam sinais todos os dias. É por isso que é tão difícil falar do Senhor, de Jesus para alguém incrédulo, porque essa pessoa ela pede sinais, mas ela é incrédula. Então se o Espírito Santo não toca o coração para quebrantar e para mostrar que Deus pode fazer algo novo na sua vida, dificilmente ela vai crer, porque fé não é ver.
antes de crer. A fé é ver depois que tu creu. Primeiro nós cremos e depois nós vemos. Isso é fé. E é o que o Senhor Jesus está nos falando aqui. Nenhum sinal te será dado. Mas quem o interrogou? E saindo os fariseus. Aqueles que estavam procurando alguma coisa para acusar Jesus. Então esses homens pediam um sinal. Se tu me mandar um sinal do céu, eu vou crer. Você acha realmente que no meio de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, não tinha nenhum infiltrado dos fariseus ali? Sendo que eles mandavam infiltrados a todo tempo e eles mesmos estavam lá onde Jesus pregava e ensinava. Para quê? Para ali tentarem alguma coisa, para tentar achar algo que incriminá-lo para poder matar a Cristo. Então, com certeza, sinais, prodígios e maravilhas eles viram. E muitos sinais. Mas eles estavam tentando pegar Cristo nisso. Tanto que algumas vezes falaram, então tu te denomina Deus. Então tu está dizendo que tu é Deus, que tu é filho de Deus, que tu é Deus. E ele falou, tu que está dizendo isso. Porque ele próprio não se incriminou. Porque ainda não havia cumprido o seu chamado, o seu ministério de estar pregando salvação e, na verdade, pregando o reino de Deus nessa terra. Ele veio trazer salvação, mas ele não falou só sobre salvação. Ele veio falar sobre o reino do Senhor que é manifesto por meio da fé. Por meio da fé. E ao adentrar no reino dos céus, nós também conquistamos em Cristo Jesus a nossa salvação. Amém. Mas ele veio falar sobre o reino. Sobre o reino. E hoje reino é uma palavra que está na moda. Tem tanta gente falando sobre o reino e tem tanta gente que nem sabe o que significa o reino dos céus. Quantas pessoas usam reino em tudo que é placa, em tudo que é camiseta e acham que reino de Deus, reino dos céus, é o céu. Onde nós vamos morar, lá é o reino. Não! Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse que o reino dos céus não vem de forma visível, mas ele está no meio de nós. Então há uma manifestação do reino de Deus nas nossas vidas através da fé em Cristo Jesus, porque foi isso que ele veio fazer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus. E aqui eles pediram os sinais. Só que os sinais haviam acontecido há pouco tempo. Sinal do quê? Do reino, de milagres, de curas, de maravilhas, do Senhor Jesus sendo ele rei, manifestando o seu poder, multiplicando a matéria, multiplicando os pães, multiplicando os peixes. Lá quando Deus enviou codornizas, quando ele enviava o maná, lá no deserto, as codornizas apodreceram, cheiraram mal. O maná, se não colhesse naquele dia, apodrecia. Quando Jesus termina a multiplicação dos pães e dos peixes aqui, ele fala o quê? Recolham tudo para que nada se perca. Porque nós estamos vivendo o tempo do reino dos céus e nós não podemos perder o tempo, não podemos perder o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo, porque nós temos que desfrutar e avançar através do reino de Deus, pisando sobre este reino onde quer que nós avance, onde quer que nós vá. O texto que a pastora leu hoje, a irmã Ruth leu com outras palavras ali, e eu lembro direitinho que apareceu ali que nós somos embaixadores. Do quê? Embaixadores de quem? Do quê? De qual poder? Qual autoridade que nos deu esse título? Que autoridade que nos deu esse título, senão o nosso rei? E todo rei tem um reino. E todo reino, ele possui um rei que governa todas as coisas. E na oração que Cristo nos ensinou, a gente aprendeu a dizer o quê? Venha o teu reino. E significa que não é quando nós morrer. Jesus ensinou isso o tempo inteiro. O reino de Deus não vai se manifestar quando nós morrer para o paraíso. Ele já está manifesto aqui. E nós não vemos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa da nossa incredulidade, principalmente. Porque aquele que é credo,
Não de dizer, meu Deus, cruz, credo. Não, aquele que crê, que tem fé no reino de Deus, este vê o reino e desfruta do reino. E vê as multiplicações que Deus faz. Quem aqui não tem um testemunho de multiplicação para falar? Quem aqui não tem um testemunho de milagre? Quem de nós não viu cura nesses últimos meses, anos aí, dias, semanas? Quem de nós não pôde dizer assim, eu presenciei um milagre? Porque Deus tem manifestado o reino dele, através da nossa fé. Porque quando uma igreja se une em fé, quando uma igreja se une em oração, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, a palavra do Senhor fala. Então nós, nas nossas orações, nós não temos apenas que dizer, Deus, manifesta a tua presença, mas nós temos que dizer, Deus, manifesta o teu reino. Manifesta o teu reino no meio de nós. Quando nós orarmos, manifesta o teu reino. Quando impormos as mãos, manifesta o teu reino. Quando falarmos e profetizarmos, manifesta o teu reino. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, de ver o reino de Deus. Porque somente através disso, e nós pregamos aqui num dos últimos cultos do nosso dezembro profético, você deve lembrar, nós pregamos aqui sobre a chave do reino dos céus. E Jesus, ele deixou claro qual é a chave do reino dos céus. Ele disse, lhe darei a chave do reino. Logo depois que ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terminando isso, ele complementa depois nos próximos versículos, dizendo, eis que vos dou a chave do reino dos céus. Tudo que ligarde na terra está ligado nos céus. E o que desligar na terra está desligado nos céus. Então nós temos a chave do reino. A chave para manifestar o reino aqui neste plano. Só que nós não podemos olhar para Deus e dizer assim, me dá um sinal. Ele vai olhar para ti e vai dizer, me traz fé. Deus me dá um sinal. Ele vai nos olhar e vai dizer, manifesta fé na terra, homem. Manifesta fé na terra, mulher. Deus, eu preciso de um sinal do teu poder. Então ora e põe as mãos e profetiza. Porque eis a chave. Eis a chave. O poder do Senhor se manifesta através da nossa fé. E é somente através da nossa fé que Ele se manifesta. Nós já falamos várias e várias vezes sobre isso aqui. E nós temos que cada dia mais, a cada dia mais, entender essas coisas. Que o poder de Deus só se manifesta através da nossa fé. Porque Ele quis assim. Porque Ele desejou que fosse dessa forma. Porque quando nós cremos, nós agradamos a Deus. E quando nós fazemos o que o agrada, Jesus Cristo disse, Ele faz o que eu peço porque eu faço o que Ele agrada. O que Jesus fazia que agradava a Deus? Tudo, inclusive a sua morte. Tudo foi para agradar a Deus, tudo foi por obediência ao Senhor, inclusive a sua morte. Agora, nós podemos sim nos apoiar na morte de Jesus e na sua ressurreição, porque quando Ele vence a morte, Ele vence o último obstáculo. Quando Ele ressuscita e vence a morte, Ele vence o último obstáculo para que nós pudéssemos ter vitória. Ele vence o último obstáculo para que nós pudéssemos nele ter poder sobre as ações e o tempo. Para que nele nós pudéssemos ter poder sobre as coisas que regem este mundo, esta natureza. Porque a Bíblia diz que a natureza geme e chora pela manifestação. Não fala isso, perdão. A natureza aguarda pacientemente pela manifestação dos filhos de Deus. É exatamente assim que está escrito. Então todas as coisas nos estão sujeitas. E sabe por que não conquistamos? Porque não cremos. Não cremos. Não adianta eu crer daquele jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Não, eu até creio, pastor. Mas é que não tem mais nem menos. Se nós cremos, não tem mais. E se nós cremos, já aconteceu. Já aconteceu. E Deus tem nos dado provas do seu poder. Deus tem nos dado provas todos os dias da sua soberania. Amados,
Só não crê quem não quer. Só não exerce esta fé quem não quer. Porque nós precisamos, nós necessitamos disso. Necessitamos disso. Todos os dias. E Deus precisa falar. Não pense que nós somos super em alguma coisa. Não pense. Hoje ainda pela manhã, meio-dia, pastor e eu conversávamos. E eu falava para ela. Hoje, sabe quando você entra numa crise existencial? Hoje pela manhã eu entrei numa crise, não existencial, mas eu entrei numa crise, me fechei no meu quarto e fiquei lá uns 40 minutos. E eu chorava compulsivamente. E Deus tratou o meu coração. E Deus trabalhou no meu coração, Deus trabalhou na minha vida. E Deus, depois a pastora foi usada por Deus e me falou algumas palavras ali que eu precisava escutar. Porque nós... Todos os dias nós precisamos crer nisso. Eu não posso crer hoje e amanhã não acreditar mais. Então eu não criei. Então de fato, com o meu coração, eu não criei. E aí, a palavra de Deus fala que não pense tal homem que terá alguma coisa da parte de Deus. Não, a Bíblia é clara, não pense, porque aquele que não crê, acho que é Tiago que fala isso, aquele que não crê, é como as ondas do mar, que batem e quebram para o lado da onde o vento sopra. Ele é uma marionete do tempo, do percurso e dos acontecimentos da sua vida. Meu Deus, está acontecendo isso e aquilo, não, vamos fazer tal coisa. E aí aquilo que ele definiu e decidiu e ele orou, ah não, mas amanhã já está diferente. Então ele esquece tudo aquilo que ele falou com Deus e ele já quer mudar os seus planos, mudar as suas atitudes. Não dá, nós temos que crer. E crer de fato, amados. E ter a convicção e a certeza de que Deus está operando e já operou. Amém. Porque quando a palavra de Deus fala sobre a chave do reino e a manifestação do reino de Deus, amados, nós temos que entender que quando abrirmos a porta, quando abrirmos a chave, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. As coisas vão acontecer. E às vezes, nos é necessário um período de tempo até que as coisas que já estão prontas e preparadas aconteçam. É como, por exemplo, um bolo. Você vai fazer um bolo na sua casa. Vamos fazer um pão, você precisa amassar aquele pão precisa passar por um processo de levedura, crescer, para depois ir para o forno, para depois de um tempo assado, ele está pronto para comer. E um pão de casa é bom. Mas é preciso, é necessário o período. Vou fazer o pão. E você começa a fazer o pão. E ele leva um tempo até que ele esteja pronto na sua mesa. Às vezes, Deus já liberou. Deus prometeu e você orou e ele liberou. Mas você precisa aguardar que o tempo, que o processo aconteça até que o pão venha para a sua mesa. E isso é com você, isso é comigo e isso é com todos nós. E às vezes, se você estiver meio gripado, no dia que você está assando o pão, você não vai sentir o cheiro do pão ficando pronto. Não vai. Acontece a mesma coisa com os sinais da manifestação do reino de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos tão cheios, tão atulhados, tão sujos das coisas deste mundo, tão contaminados das coisas deste mundo. Amigos do mundo, né? A pastora falou na abertura do culto. Então, amigos do mundo, que nós não sentimos o aroma da promessa de Deus se aproximando. E aí nós perdemos. Esfria, o pão esfria, as coisas não acontecem. Mas se nós cremos, se nós temos fé, se nós oramos todos os dias por algo com fé, com fervor, queridos, nada é impossível ao que crê. Amém. Nada é impossível ao que crê. E o Senhor, Ele tem o desejo de manifestar o seu reino na tua vida. Ele tem o desejo de manifestar o reino dele na minha vida, o seu reino nas nossas vidas, no nosso trabalho, em nosso casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais. Ele tem o desejo de manifestar o reino dele. Mas isso cabe a quem?
nós manifestar o reino de Deus. Somente a nós manifestar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a chave já nos foi dada. Agora Jesus não vai pegar na nossa mãozinha e nos obrigar a abrir essa porta. Não, ele entregou a chave. Se você encontrar o versículo, você vai ver. Fica de tema de casa. Ele entregou a chave e disse: tudo que ligardes aqui em algumas traduções fala já terá sido ligado no céu. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Não é que será, é que já foi. Terá sido e já foi. O que desligardes também. Então cabe a quem ligar e desligar? A nós. E de que forma isso? Orando, profetizando e crendo. Crendo. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar contigo nessa noite. Em nome de Jesus.